Você está ouvindo audiolivros em português do História com Bolacha. Aqui, os livros não são apenas lidos, eles são narrados e interpretados, com vozes, entonação e personagens. Ajuste o volume e boa história. A Espada Juramentada, um conto dos 7 reinos, parte 6. Houve uma conversa sobre Benis ir com eles, mas, no fim, Sr. Eustácio ordenou que ele ficasse e protegesse a torre. Sua espada teria pouco uso na disputa que iriam encarar, e a visão dele talvez inflamasse a viúva ainda mais. O Cavaleiro Marrom não discutiu de modo muito convincente. Dunk o ajudou a soltar os pinos de ferro que prendiam os degraus superiores no lugar. Benis subiu neles, desamarrou a velha corda de cânhamo cinzenta e a puxou com toda a sua força. Rangendo e gemendo, a escada de madeira oscilou para cima, deixando um vão de 3 metros entre o alto dos degraus de pedra e a única entrada da torre. Sam Stubbs e sua esposa estavam lá dentro também. As galinhas teriam que se defender sozinhas. Sentado sob seu castrado cinzento, Sr. Eustácio gritou para eles: "Se não retornarmos até a cair da noite, eu cavalgarei até Jardim de Cima, senhor, e direi a Lord Tyrell como aquela mulher queimou seu bosque e o matou." Dunk seguiu Egg Mestre colina abaixo. O velho vinha logo atrás, a armadura rangendo de leve. Pela primeira vez, o vento estava aumentando, e era possível ouvir o manto se agitando. Onde o bosque de Watt ficava, encontraram uma terra devastada esfumaçando. O fogo já havia consumido em grande parte quando chegaram ao bosque. Mas aqui e ali havia partes que ainda queimavam. Ilhas ardentes em um mar de cinzas. Por todos os lados, troncos de árvores queimadas estavam enfiados na terra como lanças enegrecidas no céu. Outras árvores caíram e estavam largadas no meio do caminho para o oeste, com os galhos queimados e quebrados, brasas vermelho escuras ardendo em seus âmagos ocos. Havia pontos quentes no chão da floresta também, e lugares em que a fumaça subia pelo ar como uma névoa cinza quente. Sr. Eustácio foi acometido de um ataque de tosse, e por um momento, Dunk teve medo de que o velho tivesse que voltar para casa, mas finalmente passou. Passaram cavalgando pela carcaça de um veado vermelho, e mais tarde, pelo que devia ter sido um texugo. Nada vivia, exceto as moscas. As moscas sobreviviam a tudo, pelo que parecia. "O campo de fogo deve ter sido parecido com isso", Sr. Eustácio comentou. "Foi quando nosso infortúnio começou, há 200 anos. O último dos reis verdes pereceu naquele campo, com as mais finas flores da campina ao redor dele. Meu pai dizia que o fogo de dragão ardia tão quente que as espadas dele derretiam nas mãos. Depois, as lâminas foram reunidas e ajudaram a fazer o trono de ferro. Jardim de Cima passou de reis para intendentes, e os Osgrey foram rebaixados, e diminuíram até que os marechais da fronteira norte não eram mais do que cavaleiros com terras ligados por vassalagem aos Rohan." Dunk não tinha nada a dizer sobre aquilo, então cavalgaram em silêncio por um tempo, até que Sr. Eustácio tossiu e disse: "Sr. Duncan, lembra-se daquela história que lhe contei?" "Pode ser", Dunk respondeu. "Qual delas?" "A do pequeno leão." "Lembro, era o mais jovem de 5 filhos." "Isso." Ele tossiu novamente. "Quando ele matou o Lancel Lannister, os homens do oeste deram meia volta. Sem o rei, não havia guerra. Entende o que estou dizendo?" "Sim." Dunk respondeu relutante. "Eu seria capaz de matar uma mulher?" Pela primeira vez, Dunk desejou ser cabeça dura como uma muralha de castelo. Não deve chegar a isso. Não devo deixar chegar a isso. Umas poucas árvores verdes ainda estavam em pé onde o caminho a oeste cruzava o riacho Xadrez. Os troncos estavam queimados e enegrecidos em um dos lados. Logo além, a água reluzia escura, azul e verde, Dunk pensou, mas todo o dourado se foi. A fumaça tinha encoberto o sol. Sr. Eustácio parou quando chegaram à beira da água. "Fiz um voto sagrado. Não vou cruzar o riacho, não enquanto as terras depois dele forem dela." O velho cavaleiro usava cota de malha e placas de ferro sobre o sobretudo amarelo. A espada estava em seu quadril. "E se ela nunca vier, Sir?" Egg perguntou. "Com fogo e espada", Dunk pensou. "Ela virá." E o fez em 1 hora. Eles ouviram os cavalos primeiro, e então o som metálico da armadura tinindo cada vez mais alto. A fumaça no ar tornava difícil dizer a que distância estavam, até que o porta-estandarte cruzou a cortina cinzenta irregular. O mastro era coroado por uma aranha de ferro pintada de branco e vermelho, com o estandarte negro dos Weber pendurado com uma displicência logo abaixo. Quando os viu de outro lado da água, ele parou em uma margem. Sir Lucas Ashfield apareceu meio segundo depois, armado da cabeça aos pés. Só então a senhora Rohan apareceu, montada em uma égua negra como carvão, decorada com fios de seda prateados, como uma teia de aranha. O manto da viúva era feito do mesmo material.
saía de seus ombros e pulsos leve como ar. Ela estava armada também, em um traje verde de escamas esmaltadas, entalhado com ouro e prata. Caía em sua silhueta como uma luva e a fazia parecer como se estivesse vestidas com folhas de verão. A comprida trança ruiva pendia para um lado do corpo, balançando enquanto ela cavalgava. Septão Stefan cavalgava com o rosto vermelho ao lado dela, montado em um grande castrado cinzento. Do outro lado estava o jovem mestre, Serric, montado em uma mula. Mais cavaleiros vieram na sequência, meia dúzia deles, atendidos pela mesma quantidade de escudeiros. Uma coluna de besteiros montados vinha na retaguarda e se espalhou de lado a lado da estrada quando chegaram ao Riacho Xadrez e viram Dunk esperando do outro lado. Eram 33 guerreiros ao todo, excluindo o septão, o mestre e a própria viúva. Um dos cavaleiros chamou a atenção de Dunk, um homem atarracado e careca, em cota de malha e couro, com o rosto zangado e um bócio feio no pescoço. A viúva vermelha levou a égua até a margem. Sir Eustace, Sir Duncan, falou do outro lado do riacho. Vimos fogo ardendo durante a noite. Viram? Sir Eustace gritou de volta. Sim, você viu. Depois que o acendeu. Essa é uma acusação vil. Para um ato vil. Eu estava dormindo em minha cama a noite passada, com todas as minhas senhoras ao meu redor. Os gritos que vinham das muralhas me despertaram, como fizeram com quase todos. Velhos subiram na escada da torre para olhar, e bebês de peito viram a luz vermelha e choraram de medo. É tudo o que sei sobre o seu incêndio, Sir. Foi seu incêndio, mulher. Sir Eustace insistiu. Meu bosque se foi. Se foi, digo. Septão Stefan limpou a garganta. Sir Eustace, ressoou. Há incêndios na mata do rei também. Até na mata da chuva. A seca transformou todas as nossas matas em lenha. A senhora Rohani levantou o braço e apontou. Olhe para meus campos, Osgrey. Como estão secos. Eu teria que ser uma tola para colocar fogo em alguma coisa. Se o vento tivesse mudado de direção, as chamas bem que podiam ter atravessado o riacho e queimado metade das minhas plantações. Poderia? Sir Eustace gritou. Foi o meu bosque que queimou, e você quem o queimou. É mais provável que tenha feito algum feitiço para comandar o vento, assim como usou magia negra para matar os seus maridos e irmãos. O rosto da senhora Rohani ficou mais duro. Dunk vira aquele olhar em fosso gelado, bem antes dela esbofeteá-lo. Bobagens, ela disse ao velho. Não vou desperdiçar minhas palavras com você, Sir. Traga Benes do escudo marrom ou iremos buscá-lo. Isso você não fará. Sir Eustace declarou em um tom de voz vibrante. Isso você nunca fará. O bigode dele se contorceu. Não valem. Este lado do riacho é meu. E você não é bem-vindo aqui. Não lhe devo hospitalidade. Nenhum pão ou sal. Nem mesmo sombra ou água. Você vem como intrusa. E eu a proíbo de colocar os pés nas terras Osgrey. A senhora Rohani jogou a trança sobre o ombro. Sir Lucas! Foi tudo o que disse. Longash fez um gesto, os besteiros desmontaram. Pegaram as armas com a ajuda de um gancho e do estribo, e tiraram os dardos de suas aljavas. Agora, Sir! Sua senhoria gritou, quando cada besta estava carregada, erguida e a postos. O que é que me proíbe? Dunk ouvira o bastante. Se cruzar o riacho sem permissão, estará rompendo a paz do rei. Sir Stefan fez seu cavalo dar um passo adiante. O rei nunca saberá ou se importará, falou. Somos todos filhos da mãe, Sir. Pelo amor dela, fique fora disso. Dunk franziu o senho. Não sei muito sobre deuses, Septão, mas não somos filhos do guerreiro também? Esfregou a nuca. Se tentarem cruzar, eu os deterei. Sir Lucas, o Longash, deu uma gargalhada. Eis um cavaleiro andante que anseia por se tornar um ouriço. Minha senhora, ele disse à viúva vermelha. Dê a ordem e colocamos uma dúzia de dardos nele. Nessa distância, vão atravessar a armadura como se fosse feita de saliva. Não, ainda não, Sir. A senhora Rohani os estudou de um lado do riacho. Vocês são 2 homens e um garoto. Somos 33. Como pretendem nos impedir de atravessar? Bem, Dunk falou, eu lhe direi, mas só para você. Como queira. Ela pressionou os calcanhares no cavalo e cavalgou para dentro do riacho. Quando a água alcançou a barriga da égua, ela parou, esperando. Aqui estou. Aproxime-se, Sir. Prometo não costurá-lo em um saco. Sir Eustace agarrou Dunk pelo braço antes que ele pudesse reagir. Vá até ela! O velho cavaleiro disse, mas lembre-se do pequeno leão. Como queira, Sir. Dunk levou o trovão para dentro da água. Parou ao lado dela e disse, Senhora, Sir Duncan. Ela estendeu a mão e colocou 2 dedos no lábio inchado dele. Eu fiz isso, Sir? Ninguém mais esbofeteou meu rosto ultimamente, senhora. Isso foi mal da minha parte. Uma quebra de hospitalidade. O bom Septão tem me repreendido. Ela olhou através da água até Sir Eustace. Mal me lembro de Adam agora. Foi mais do que metade da minha vida atrás. Lembro que o amei, no entanto. E não amei nenhum dos outros. O pai dele o colocou nas amoreiras, com os irmãos, Dunk contou. Ele gostava de amoras.
Eu me lembro. Ele costumava pegá-las para mim. E comíamos com uma tigela de creme. O rei perdoou o velho por Daemon, Dunk falou. Já passou da hora de perdoá-lo por Adam. Dê-me Bennis e vou considerar isso. Bennis não é meu para que eu possa dá-lo. Ela suspirou. Eu não o mataria de bom grado. Eu não morreria de bom grado. Então me dê Bennis. Vamos cortar o nariz dele e devolvê-lo. E isso será o fim dessa história. Não será, Dunk falou. Ainda há a questão da barragem para resolver e o fogo. A senhora nos dará os homens que fizeram isso? Há vagalumes naquele bosque, ela disse. Pode ser que eles tenham causado fogo com suas pequenas luzes. Sem provocações agora, senhora, Dunk advertiu. Não há tempo para isso. Derrube a barragem e deixe Sir Eustace ter a água para compensar o bosque. É justo, não é? Pode ser, se eu tivesse queimado o bosque. O que não fiz. Eu estava em fosso gelado, segura na cama. Ela olhou para a água. O que há aqui para nos impedir de cavalgar até o outro lado do riacho? Espalhou estrepes entre as rochas? Escondeu arqueiros nas cinzas? Diga-me o que está pensando para nos deter. Em mim, tirou uma manopla. Na Baixada das Pulgas, eu sempre era o maior e o mais forte do que os outros meninos, então me acostumei a espancá-los até deixá-los sangrando e roubar deles. O velho me ensinou a não fazer isso. Era errado, ele dizia. E, além disso, algumas vezes meninos pequenos têm irmãos grandes. Aqui, dê uma olhada nisso. Dunk torceu o anel para fora do dedo e entregou a ela. Ela teve de soltar a trança para pegá-lo. Ouro? Ela perguntou quando sentiu o peso daquilo. O que é isso, Sir? Revirou o anel na mão. Um sinete, ouro e ônix. Seus olhos verdes se estremeceram enquanto ela estudava o selo. Onde encontrou isso, Sir? Em uma bota, envolto em trapos e enfiado no lugar dos dedos. Os dedos da senhora Rohanne se fecharam ao redor do anel. Ela olhou para Egg e para o velho Sir Eustace. Corre um grande risco em me mostrar esse anel, Sir. Mas como isso nos beneficia? Se eu ordenasse que meus homens atravessassem... Bem, Dunk falou. Isso significa que eu teria que lutar. E morrer. É muito provável, ele disse. Então Egg voltaria para o lugar de onde veio e contaria o que aconteceu aqui. Não se ele morresse também. Não acho que mataria um garoto de 10 anos, ele disse, esperando estar certo. Não este menino de 10 anos. Não faria isso. Você tem 33 homens aqui. Como disse, homens falam, aquele gordo em especial. Não importa o quão fundo sejam os túmulos, as histórias correm. E então, bem, pode ser que a mordida de uma aranha manchada possa matar um leão, mas um dragão é um tipo diferente de besta. Eu preferiria ser amiga do dragão. Ela experimentou o anel no dedo. Era grande demais até mesmo para seu polegar. Dragão ou não, devo ter Bennis do escudo marrom. Não. Você tem 2 metros de teimosia, menos 2 centímetros. Ela lhe devolveu o anel. Não posso voltar para a fossa gelada de mãos vazias. Dirão que a viúva vermelha perdeu sua picada, que está fraca demais para a justiça, que não pode proteger seus plebeus. Você não entende, Sir? Eu poderia. Melhor do que imagina. Lembro que uma vez, um pequeno senhor nas terras da tempestade pegou Sir Arlan a seu serviço, para ajudá-lo a lutar contra algum outro pequeno senhor. Quando perguntei ao velho pelo que estava lutando, ele disse: Por nada, rapaz, é só um concurso para ver quem mija mais longe. A senhora Rohanne lhe deu um olhar espantado, mas não conseguiu sustentá-lo por mais que meio segundo antes que se tornasse em um sorriso. Já ouvi milhares de cortesias vazias na minha vida, mas você é o primeiro cavaleiro a dizer mijo na minha presença. Seu rosto sardento ficou sombrio. Esses concursos para ver quem mija mais longe são como os senhores julgam a força um do outro. E coitado do homem que mostra sua fraqueza. Uma mulher precisa mijar 2 vezes mais longe, se espera governar. E se acontece de uma mulher ser pequena, Lord Stackhouse cobiça minha colina ferradura. Sir Clifford Conklin tem uma antiga reivindicação do nosso lago frondoso. Aqueles tristes Dorwell vivem de roubar gado. E sob meu próprio teto tem um Longash. Todo dia eu acordo me perguntando se esse será o dia que ele se casará comigo à força. Sua mão apertou a trança com força, tão forte como se fosse uma corda, e se ela estivesse pendurada em um precipício. Ele quer isso, eu sei. Contém-se por medo da minha fúria. Assim como Conklin, Stockhouse e Durwell pisam com cuidado quando se trata da viúva vermelha. Se um deles pensar por um momento que me tornei fraca e branda... Dunk colocou o anel no dedo e desembainhou o punhal. Os olhos da viúva se arregalaram ao ver o aço. O que está fazendo? Ela disse. Perdeu o juízo? Há 12 de besteiros mirando em você. Você queria sangue por sangue. Ele colocou o punhal contra a própria bochecha. Contaram errado para você. Não foi Bennis que cortou o escavador. Fui eu. Ele pressionou a borda do aço no rosto, cortando-o para baixo. Quando sacudiu o sangue na lâmina, um pouco espirrou no rosto dela. Mais sardas, ele pensou. Pronto, a viúva vermelha tem sua dívida. Uma bochecha por uma bochecha. Você é bem louco. A fumaça encheu os olhos dela de lágrimas. Se fosse bem nascido, me casaria com você. Sim, senhora.
E se porcos tivessem asas e escamas e soltassem fogo pelas ventas, seriam tão bons quanto dragões. Dunk guardou a faca na bainha. Seu rosto começava a latejar. O sangue corria por uma bochecha e pingava em seu gorjal. O cheiro fez Trovão bufar e bater uma pata na água. Dê-me os homens que queimaram o bosque. Ninguém queimou o bosque, ela disse. Mas se um dos meus homens fez isso, deve ter sido para me agradar. Como eu daria um homem desses para você? Ela olhou para trás para sua escolta. Seria melhor se Sir Eustace simplesmente retirasse sua acusação. Aqueles porcos soltariam fogo pelas ventas antes disso, senhora. Nesse caso, devo afirmar minha inocência diante dos olhos dos deuses e dos homens. Diga a Sir Eustace que exige desculpas e um julgamento. A escolha dele. Ela virou seu cavalo e voltou para seus homens. O riacho seria o campo de batalha. Septão Steffo foi bamboleando até lá e disse uma oração, rogando ao pai de cima que olhasse para aqueles dois homens e os julgasse com justiça, pedindo ao guerreiro para fortalecer o homem cuja causa fosse justa e verdadeira, implorando a mãe misericórdia para o mentiroso, que ele fosse perdoado por seus pecados. Quando a oração acabou, ele se virou para Sir Eustace Osgry uma última vez. Sir, disse, eu lhe imploro novamente, retire a acusação. Não farei isso! O velho disse com um bigode tremendo. O septão gordo se voltou para a senhora Rohani. Cunhada, se você fez isso, confesse sua culpa e ofereça ao bom senhor Eustace alguma retribuição por seu bosque. Caso contrário, sangue deve ser derramado. Meu campeão provará minha inocência diante dos olhos dos deuses e dos homens. Julgamento por combate não é o único jeito. O septão falou com a água na altura do peito. Vamos até Bosquedouro. Eu imploro a ambos e levemos a questão diante de Lord Rowan para o julgamento dele. Nunca! Falou Sir Eustace. A viúva vermelha negou com a cabeça. Sir Lucas Ashfield olhou para a senhora Rohani, o rosto sombrio de fúria. Você se casará comigo quando esta farsa acabar, como o senhor seu pai desejava. O senhor meu pai nunca o conheceu como eu o conheço, ela replicou. Dunk se apoiou em um joelho diante de Egg e colocou o sinete na mão do menino. 4 dragões de 3 cabeças, 2 e 2. O brasão de armas de Maekar, o príncipe de Solar Estival. Coloque-o novamente na bota, ele disse. Mas, se acontecer de eu morrer, vá até o amigo mais próximo de seu pai e faça-o levá-lo de volta a Solar Estival. Não cruze toda a campina por conta própria. Não vá esquecer. O meu fantasma virá de dar um tapão na orelha. Sim, sir, Egg concordou. Mas eu prefiro que não morra. Está quente demais para morrer. Dunk colocou o elmo e Egg o ajudou a prendê-lo à armadura no pescoço. O sangue estava grudento em seu rosto, embora Sir Eustace tivesse rasgado um pedaço do seu manto para o ajudar a fazer o sangue parar de escorrer. Ele se levantou e foi até Trovão. A maior parte da fumaça tinha se esvaído. Ele viu enquanto subia na cela, mas o céu estava ainda escuro. Nuvens, pensou, nuvens escuras. Fazia tanto tempo. Talvez seja um presságio, mas será um bom presságio para ele ou para mim? Dunk não era bom com presságios. Do outro lado do riacho, Sir Lucas montou também. Seu cavalo era um corcel alazão, um animal esplêndido, rápido e forte, mas não tão grande quanto o Trovão. O que faltava em tamanho, o cavalo compensava em armadura. No entanto, estava vestido de proteção de crina e de cabeça e um manto de cota de malha leve. O próprio Longaish usava armadura preta esmaltada e cota de malha prateada. Uma aranha de ônix se abaixava malignamente no lado do seu elmo, mas seu escudo mostrava seu próprio brasão de armas. Uma curva ameaçadora, quadriculada em preto e branco, sobre um fundo cinza claro. Dunk observou Sir Lucas entregar o escudo ao escudeiro. Ele não pretende usá-lo. Quando outro escudeiro lhe entregou uma alabarda, ele soube o motivo. A lâmina era comprida e letal, com um cabo enfaixado, um espigão pesado e uma ponta maligna na parte de trás. Mas era uma arma de 2 mãos. Longaish teria que confiar em sua armadura para protegê-lo. Preciso fazê-lo lamentar essa escolha. Seu próprio escudo estava no braço esquerdo, o escudo que Tancelle pintara com o olmo e a estrela cadente. Uma rima de criança ecoou em sua cabeça. Carvalho e ferro, guardem-me bem, senão estou morto e no inferno também. Ele desembainhou a espada longa. O peso dela era bom em suas mãos. Bateu com os calcanhares nos flancos de Trovão e levou o grande cavalo de guerra até a água. Do outro lado do riacho, Sir Lucas fez o mesmo. Dunk se posicionou à direita, para que pudesse enfrentar Longaish com o lado esquerdo, protegido pelo seu escudo. Aquilo não era algo que Sir Lucas estava disposto a lhe conceder. Ele virou seu corcel rapidamente e encontraram-se um tumulto de aço cinzento e água verde espalhada. Sir Lucas atacou com a alabarda. Dunk teve que girar na sela para defender o golpe com o escudo. A força daquilo derrubou seu braço e sacudiu seus dentes. Ele balançou a espada em resposta. Um corte lateral que acertou o outro cavaleiro embaixo do braço levantado.
Aço gritou contra aço. E foi isso. Longaish fez seu corcel girar em círculo, tentando dar a volta até ao lado desprotegido de Dunk. Mas Trovão girou ao mesmo sentido, atrapalhando o outro cavalo. Sr. Lucas dava um golpe atrás do outro, em pé nos estribos para usar todo o peso e força na arma. Dunk movia seu escudo para pegar cada golpe que vinha. Meio encolhido sob seu carvalho, ele acertava os braços, a lateral do corpo e as pernas de Longaish, mas a armadura repelia cada golpe. Deram uma volta e ainda outra, com a água batendo nas pernas. Longaish atacava e Dunk defendia, procurando uma fraqueza. Finalmente ela encontrou. Cada vez que Sr. Lucas erguia a alabarda para outro golpe, uma fenda aparecia embaixo de seu braço. Havia cota de malha e couro ali, e acolchoamento por baixo, mas nenhuma placa de aço. Dunk manteve o escudo levantado, tentando conseguir tempo para o ataque. Logo. A alabarda golpeava e se saltava, subia. Agora! Ele bateu as esporas em Trovão, levando-o para mais perto, e atacou com a espada longa, para levar a ponta através da abertura. Mas a fenda desapareceu tão rapidamente quanto havia aparecido. A ponta da espada raspou em uma saliência, e Dunk, com o corpo estendido, quase perdeu o assento. A alabarda desceu como um estrondo, entortando o rebordo de ferro do escudo de Dunk, esmagando contra a lateral de seu elmo e acertando o Trovão com um golpe rude ao longo do pescoço. O cavalo de guerra berrou e se ergueu sobre duas patas traseiras, os olhos revirando de dor, enquanto um acentuado odor acobreado de sangue enchia o ar. Atacou com os cascos de ferro bem quando Longaish se aproximou. Uma pata acertou Sr. Lucas no rosto, a outra no ombro, então o pesado cavalo de guerra caiu sobre o corcel. Aconteceu em um segundo. Os cavalos despencaram enroscados, escoiçando e mordendo um ao outro, espalhando água e lama embaixo. Dunk tentou se jogar da sela, mas um pé ficou preso no estribo. Ele caiu de cara primeiro, puxando o ar desesperadamente antes que o riacho invadisse o elmo pela abertura do olho. Seu pé ainda estava preso, e ele sentiu um puxão selvagem quando os esforços de Trovão quase arrancaram sua perna. Com a mesma rapidez, ele ficou livre, se virando e afundando. Por um momento, se debateu impotente na água. O mundo era azul, verde e marrom. O peso da sua armadura o puxou para o fundo, até que o ombro acertou o leito do riacho. Se aqui é embaixo, do outro lado é para cima. As mãos revestidas de aço de Dunk tatearam nas pedras e na areia, e de algum modo conseguiu posicionar as pernas e se levantar. Estava cambaleando, pingando lama, com água escorrendo pelos buracos do elmo amassado, mas estava em pé. Puxou o ar para dentro. O escudo golpeado ainda estava pendurado no braço esquerdo, mas a bainha estava vazia e sua espada tinha sumido. Havia sangue dentro do seu elmo, assim como água. Quando tentou apoiar o peso do corpo na outra perna, o tornozelo mandou uma pontada de dor pela perna. Os dois cavalos tinham conseguido ficar em pé novamente. Ele viu. Virou a cabeça, focando um olho através de um véu de sangue, procurando seu adversário. Ele se foi, Dunk pensou. Ele se afogou ou o Trovão esmagou seu crânio. Sr. Lucas irrompeu da água na sua frente, com a espada na mão. Deu um golpe selvagem no pescoço de Dunk, e só a grossura de seu gorjal manteve sua cabeça sobre os ombros. Ele não tinha lâmina com a qual responder, só o escudo. Cedeu terreno, e Longaish veio atrás, gritando e golpeando. O braço levantado de Dunk levou um golpe entorpecente acima do cotovelo. Um corte no quadril fez grunhir de dor. Enquanto retrocedia, uma pedra virou sob seu pé e ele caiu sobre um joelho, com a água na altura do peito. Conseguiu levantar o escudo, mas dessa vez Sr. Lucas o acertou com tanta força que rachou o grosso carvalho bem no meio, lançando lascas no rosto de Dunk. Suas orelhas zumbiram e a boca estava cheia de sangue, mas em algum lugar ao longe ouviu Egg gritar: "Pega ele, Sir! Pega ele! Pega ele! Ele está bem ali!" Dunk mergulhou para a frente. Sr. Lucas tinha soltado sua espada para outro golpe. Dunk bateu nele na altura do peito e o fez perder o equilíbrio. O riacho engoliu os dois novamente, mas dessa vez Dunk estava pronto. Manteve o braço ao redor de Longaish e o forçou a ir ao fundo. Bolhas vinham atrás da viseira golpeada e retorcida de Ashfield, mas mesmo assim ele lutava. Encontrou uma pedra no fundo do riacho e começou a martelar a cabeça e as mãos de Dunk. Dunk tateava o cinturão da espada. "Perdi o punhal também?" se perguntou. Não, estava lá. Sua mão se fechou ao redor do cabo e Dunk puxou o punhal da bainha, levando-o lentamente através da água agitada, dos anéis de ferro e do couro fervido embaixo do braço de Lucas, o Longaish, girando a lâmina ao empurrá-la. Sr. Lucas estremeceu e se contorceu, e a força o deixou. Dunk se afastou e flutuou. Seu peito estava em chamas. Um peixe passou diante do seu rosto, comprido, branco e esguio. Ele se perguntou: "O que é aquilo? O que é aquilo?" Ele acordou no castelo errado.
Quando abriu os olhos, não sabia onde estava. Estava abençoadamente fresco. O gosto de sangue estava na boca. E ele tinha um tecido sobre os olhos. Um tecido grosso perfumado com algum unguento. Cheirava a cravo, ele pensou. Dunk tateou o rosto arrancando o tecido. Acima dele, as luzes de tochas brincavam contra um teto alto. Corvos andavam nas vigas sobre a cabeça, espiando para baixo com pequenos olhos negros e crocitando para ele. Pelo menos não estou cego. Estava em uma torre de mestre. As paredes eram cheias de prateleiras com ervas e poções em frascos de barro e recipientes de vidro verde. Uma longa mesa de cavalete ali perto estava coberta com pergaminhos, livros e estranhos instrumentos de bronze, todos salpicados com excrementos de corvo nas vigas. Dunk podia ouvi-los resmungando uns para os outros. Tentou se sentar. Isso se mostrou um grave erro. Sua cabeça rodopiou e a perna esquerda gritou em agonia quando ele colocou um mínimo de peso sobre ela. Seu tornozelo estava enfaixado com linho. Ele viu. E havia faixas de linho ao redor do seu peito e dos ombros também. Fique quieto! Um rosto apareceu sobre ele, jovem e cansado, com os olhos castanho escuros e um nariz adunco. Dunk conhecia aquele rosto. O homem que o possuía estava todo de cinza, com uma corrente pendurada em volta do seu pescoço. Uma corrente de mestre com muitos metais. Dunk o agarrou pelo pulso. Onde? Fosso gelado. O mestre respondeu. Você está muito ferido demais para voltar a Pouso Veloz. Então a senhora Rohani ordenou que o trouxéssemos para cá. Beba isso! Levou uma taça com alguma coisa até os lábios de Dunk. A poção tinha um gosto amargo, como vinagre, mas pelo menos levou o gosto de sangue. Dunk se obrigou a beber tudo. Depois, flexionou os dedos na mão da espada. Então da outra mão. Pelo menos minhas mãos ainda funcionam. E meus braços. O que eu machuquei? O que não? O mestre bufou. Uma lesão no tornozelo, uma entorse no joelho, uma clavícula quebrada e hematomas. A parte superior do seu torso está, em grande parte, verde e amarela. O seu braço direito está roxo escuro. Pensei que seu crânio estivesse rachado também, mas parece que não. Há um corte no seu rosto, sir. Temo que ficará como uma cicatriz. Ah, você estava afogado quando tiramos a água. Afogado? Dunk perguntou. Nunca suspeitei que um homem pudesse engolir tanta água. Nem mesmo um homem tão grande quanto você, sir. Considere-se afortunado por eu ser um nascido de ferro. Os sacerdotes do deus afogado sabem bem como afogar um homem e trazê-lo de volta. Eu fiz estudo sobre essas crenças e costumes. Eu me afoguei. Dunk tentou se sentar novamente, mas estava sem forças. Eu me afoguei em uma água que não chegava nem no meu pescoço. Sir Lucas? Morto. Duvida disso? Não. Dunk duvidava de muitas coisas, mas não naquilo. Ainda se lembrava como a força abandonara os membros de Long Ice de uma vez. Egg, ele falou. Quero ver Egg, meu escudeiro. É? Um rapaz corajoso e mais forte que parece. Foi ele quem o tirou do riacho. Ajudou a tirar sua armadura também. E o acompanhou na carroça quando o trouxeram para cá. Ele não dormiu, mas ficou sentado ao seu lado com a espada no colo, caso alguém tentasse fazer-lhe mal. Suspeitou até de mim e insistiu que eu provasse tudo o que pretendia dar para você. Uma criança estranha, mas devotada. Onde ele está? Ser Eustácio pediu ao garoto para atendê-lo no banquete de casamento. Não havia mais ninguém ao lado dele. Teria sido descortês se ele recusasse. Banquete de casamento? Dunk não entendeu. Você não saberia, é claro. Fosso Gelado e Pouso Veloz se reconciliaram depois da sua batalha. A senhora Rohani pediu a permissão do velho Sir Eustácio para cruzar suas terras e visitar o túmulo de Adam. E ele lhe deu esse direito. Ela se ajoelhou diante das amoreiras e começou a chorar. E ele ficou tão tocado que foi confortá-la. Passaram a noite toda conversando sobre o jovem Adam e o nobre pai da minha senhora. Lord Wyman e Sir Eustácio eram amigos antigos, até a rebelião Blackfire. Sua senhoria e minha senhora foram casadas esta manhã, pelo nosso bom septão Stefan. Eustácio Osgrey é senhor de Fosso Gelado e seu leão xadrez se agita ao lado da aranha Weber em toda a torre e muralha. O mundo de Dunk girava lentamente ao seu redor. Aquela poção, ele vai me colocar para dormir. Fechou os olhos e deixou toda a dor se esvair dele. Podia ouvir os corvos crocitando e gritando uns com os outros, e o som de sua própria respiração. E algo mais também. Um som mais suave, firme e forte, de algum modo reconfortante. O que é? Murmurou o sonolento. Esse som. Esse, o mestre escutou, é apenas chuva. Ele não a viu até o dia em que se despediram. Isso é tolice, sir. Septão Stefan reclamou enquanto Dunk mancava pesadamente pelo pátio, balançando o pé enfaixado e apoiando-se em uma muleta. Mestre Cedric diz que ainda não está nem meio curado. E esta chuva é provável que pegue um resfriado se não se afogar de novo. Pelo menos espere a chuva passar. Pode demorar anos. Dunk estava grato ao gordo Septão, que o visitara quase que diariamente para orar por ele,
aparentemente, embora a maior parte do tempo fosse tomada com histórias e fofocas. Ele sentiria falta da língua solta e vivaz e da companhia alegre, mas aquilo não mudava nada. Preciso ir. A chuva açoitava ao redor deles, 1000 chicotes frios e cinzentos sobre suas costas. Seu manto já estava encharcado. Era o manto de lã branca que Sor Eustácia lhe dera, com a borda quadriculada verde e dourada. O velho cavaleiro lhe entregara a vestimenta novamente, como um presente de despedida. Por sua coragem e serviço leal, Sir. O broche que prendia o manto era um presente também. Um broche em formato de aranha, em marfim com patas de prata. Aglomerados de granadas esmagadas faziam as manchas em suas costas. Espero que isso não seja sobre alguma busca maluca atrás de Benis. O septão Stefan disse. Você está tão machucado com hematomas que eu temeria por você se aquele lá o encontrasse nesse estado. Benis. Dunk pensou com amargura. Maldito Benis. Enquanto Dunk lutara no riacho, Benis tinha amarrado Sam Stupes e sua esposa, saqueado o pouso veloz de cima a baixo e recolhido cada item de valor que pôde encontrar. De velhas roupas e armas até a antiga taça de prata de Osgre, em um pequeno esconderijo de moedas que o velho tinha em um solário, atrás de uma tapeçaria mofada. Um dia Dunk esperava encontrar Sir Benis do escudo marrom novamente. E quando isso acontecesse, Benis vai esperar. Para onde você vai? O septão estava ofegante. Mesmo com Dunk em uma muleta, ele era gordo demais para acompanhar seu passo. Ilha Leal, Harrenhal, o Tridente, há andanças em todos os lugares. Deu de ombros. Sempre quis ver a muralha. A muralha? O septão fez uma parada. Eu me aflijo por você, Sir Duncan! Gritou parado na lama com as mãos abertas, enquanto a chuva caía ao redor deles. Ore, Sir! Ore para a velha iluminar seu caminho. Dunk continuou andando. Ela estava esperando por ele dentro dos estábulos, de pé ao lado dos fardos de feno amarelo, em um vestido tão verde quanto o verão. Sir Duncan, ela disse quando ele passou pela porta. Sua trança vermelha estava pendurada na frente do corpo, a ponta esfregando contra suas coxas. É bom vê-lo em pé. Você nunca me viu de costas, ele pensou. Senhora, o que atrasa até os estábulos? É um dia úmido para uma cavalgada. Posso dizer o mesmo a você. Egg lhe contou? Devo a ele outro tapão na orelha. Fiquei feliz que ele tenha feito isso, ou eu mandaria homens atrás de você, para arrastá-lo de volta. É muito cruel de sua parte tentar se esgueirar sem nem mesmo um adeus. Ela nunca fora vê-lo enquanto ele estava sob os cuidados de Mestre Serric, nem uma vez. Esse verde lhe cai bem, senhora, ele disse. Destaca a cor dos seus olhos. Mudou o peso desajeitadamente para a muleta. Estou aqui pelo meu cavalo. Você não precisa ir. Há um lugar para você aqui. Quando se recuperar, capitão dos meus guardas, e Egg pode se juntar aos meus outros escudeiros. Ninguém jamais saberá quem ele é. Obrigado, senhora. Mas não, Trovão estava a 12 baias de distância. Dunk mancou na direção dele. Por favor, reconsidere, Sir. Esses são tempos perigosos, mesmo para dragões e seus amigos. Fique até estar curado. Ela caminhou ao lado dele. Seria do agrado de Lord Eustace também. Ele gosta muito de você. Gosta muito, Dunk concordou. Se a filha dele não estivesse morta, ele queria que ela se casasse comigo. Então você poderia ser a senhora minha mãe. Nunca tive uma mãe, muito menos uma mãe senhora. Por meio segundo, a senhora Rohani pareceu prestes a esbofeteá-lo novamente. Talvez ela apenas chute minha muleta para longe. Está zangado comigo, Sir? Ela disse em vez disso. Tem que me deixar compensá-lo. Bem, ele disse, você podia me ajudar a colocar a sela em Trovão. Eu tinha outra coisa em mente. Ela estendeu a mão até a pegar a dele. Uma mão sardenta. Dedos fortes e delgados. Aposto que é sardenta por inteiro. Quão bem conhece cavalos? Cavalgo 1. Um velho cavalo de guerra criado para a batalha. Lento e mal-humorado. Não é um cavalo para ir de um lugar para o outro. Se eu precisar ir de um lugar para outro, é ele ou esses. Dunk apontou para seus pés. Você tem pés grandes. Ela observou. Mãos grandes também. Acho que deve ser todo grande. Grande demais para a maioria dos palafrens. Devem parecer pôneis com você nas costas deles. Mesmo assim, uma montaria mais rápida iria atendê-lo bem. Um grande corcel, com alguma coragem de corcel dornês para a resistência. Ela apontou para a baia em frente a Trovão. Um cavalo como aquele. Era um baio de raça com olhos brilhantes e uma longa crina de fogo. A senhora Rohani pegou uma cenoura de suas mangas e acariciou a cabeça do animal enquanto o alimentava. A cenoura, não os dedos, disse para o cavalo antes de se virar para Dunk. Eu o chamo Chama, mas pode lhe dar o nome que for do seu agrado. Chame a compensação se gostar. Por outro momento, ele ficou sem palavras. Apoiou-se na muleta e olhou para o baio de raça com novos olhos. Era magnífica, uma montaria melhor do que qualquer outra que o velho possuíra. Era só olhar para as patas longas e esguias para ver o quão rápido devia ser. Eu a crio pela beleza e pela velocidade. Ele se voltou para Trovão. Não posso aceitá-la. Por
que não? É um cavalo bom demais para mim. É só olhar para ela. Um rubor percorreu o rosto de Rohani. Ela agarrou a trança, torcendo-a entre os dedos. Tive que me casar, sabe disso? O testamento de meu pai. Não seja tão tolo. O que mais eu poderia ser? Sou cabeça dura como uma muralha de castelo e de nascimento baixo também. Aceite o cavalo. Recuso-me a deixá-lo partir sem alguma coisa para se lembrar de mim. Eu me lembrarei de você, senhora. Não tema isso. Aceite-a. Dunk agarrou a trança dela e puxou seu rosto até o dele. Era estranho com a muleta e a diferença de altura. Ele quase caiu antes de colocar os lábios sobre os dela. Beijou-a com força. Uma das mãos dela foi atrás de seu pescoço e a outra ao redor de suas costas. Ele aprendeu mais sobre beijos em 1 segundo do que já sabia de observar. Mas, quando finalmente se separaram, ele desembaiou o punhal. Eu sei o que quero para me lembrar de você, senhora. Egg estava esperando por ele no portão, montado em um novo e belo palafrém em alazão e segurando as rédeas de mestre. Quando Dunk trotou até eles em cima de Trovão, o garoto pareceu surpreso. Ela disse que queria lhe dar um cavalo novo, sir. Nem senhoras nobres conseguem tudo o que querem. Dunk disse enquanto cavalgavam pela ponte levadiça. Não era um cavalo que eu queria. O fosso estava tão cheio que ameaçava transbordar pelas margens. Peguei outra coisa para me lembrar dela em vez disso. Uma mecha daquele cabelo vermelho. Levou a mão sobre o manto, pegou a trança e sorriu. Na gaiola de ferro, na encruzilhada, os cadáveres ainda se abraçavam. Pareciam solitários abandonados. Até as moscas os abandonaram. E os corvos também. Só alguns pedaços de pele e cabelo permaneciam sobre os ossos dos mortos. Dunk parou, franziu o senho. Seu tornozelo doía com a cavalgada, mas não importava. A dor era tão parte da cavalaria quanto as espadas e escudos. Para que lado é o sul? Perguntou para Egg. Era difícil saber quando o mundo era todo chuva e lama e o céu estava como uma muralha de granito. Aquele é o sul, sir. Egg apontou. Aquele é o norte. Solar Estival é para o sul, seu pai. A muralha é para o norte. Dunk olhou para ele. É um longo caminho a percorrer. Tem um cavalo novo, sir. É verdade. Dunk teve que sorrir. E por que quer ver a muralha? Bem, Egg respondeu, ouvi dizer que ela é alta.